Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Ele seja toda a glória, seja toda a honra, seja todo o louvor. Deus abençoe essa casa. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, pois reconhecemos que sem Ele não conseguiremos fazer nada. Aleluia. Louvamos a Deus pela pastora Cláudia e presbítero André, não é isso? Deus abençoe poderosamente também essa juventude pentecostal, né, que ama o Senhor Jesus e que vive para Ele, né, irmãos? Deus abençoe. Os irmãos já viram, mas permita-me repetir mais uma vez. Vim acompanhado da minha princesa, da princesa Flávia, irmão Fábio e o irmão Pablo. São jovens também, assim como vocês, cheios de Deus. Aleluia. E nós viemos debaixo da bênção do nosso pastor Alex, qual os irmãos já conhecem de dar data. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Vamos ao texto, Atos 2, 17. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu vi vocês falando que a nossa geração tem lenha para queimar. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio nisso, irmãos. Todos acharam? Amém. Olha a partir do 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Somente até aqui, amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, é bem verdade que é um texto muito conhecido, pregado, cantado, ministrado, mas quando a gente se depara com a Bíblia Sagrada, ela sempre nos impacta com cada versículo, com cada palavra, com tudo aquilo que é mencionado dentro dela. A Bíblia Sagrada nos traz esperança, nos fortalece, nos renova, nos sustenta e nos guarda. E quando a gente olha para o livro de Atos, a gente sabe que, segundo em Colossenses 4,14, ele é o médico amado. E ele, por ser médico e não historiador, o intuito dele não é só narrar acontecimentos passados. Por isso que em Atos 28 ele não deixa um amém. Porque todo historiador, quando narra acontecimentos, precisa se basear só no que aconteceu no passado. Porém, ele jamais vai narrar algo acerca do futuro. É sempre narrando o culto de ontem. É sempre narrando a festividade do ano passado. É sempre narrando o congresso do ano que passou. Mas quando ele vai escrever o livro de Atos, ele não quer que a gente seja saudosista. O intuito é gerar em nós esperança que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente o mesmo. Então isso nos dá uma convicção de compreender que aonde tem 2 ou 3 presentes, Ele está entre nós. Isso gera em nós um temor, uma seriedade de falar, talvez Deus possa curar hoje, talvez Deus possa batizar hoje, porque a gente não está com uma história que é da carochinha ou algo que não acontece mais. Eu sei que os irmãos são de Bíblia, mas é importante citar isso nesse período, porque é um crescimento de muita falácia e muitas pessoas estão se entristecendo com os dons de Deus e com aquilo que envolve o Espírito Santo. Por isso, Lucas, quando narra, ele fala o avanço da igreja e a importância do Espírito Santo na vida do ser humano e como um papel essencial para o avanço na igreja. Então ele faz questão de falar que o Evangelho avançou, mas não avançou sozinho. O Evangelho avançando tem a ver com o Espírito Santo. E quem é que não lembra que o próprio Paulo disse, não vamos entristecer ele, não. Porque o mesmo Espírito Santo que enche é o mesmo que se entristece. É o mesmo que muitas das vezes pode chorar, ele é intercessor. Então a gente vê o cuidado de Lucas em explicar que todo o avanço da amor e fé não é porque ela é boa,
Não é porque ela é worship ou é pentecostal. Não é porque ela é moderna. Não é porque ela tem algo inovador, talvez, nos músicos. Ele está dizendo, é o Espírito. É o Espírito Santo que faz essas coisas. Ele faz questão, oh Jesus da glória, guarda a minha alma. O Senhor é maravilhoso. É o Espírito Santo, Deus abençoe, meu amigo, que faz essas coisas. Então ele está dizendo, a igreja, ela está de pé, foi erguida após o Calvário. Houve um ferimento em Cristo na parte lateral, que as mamães sabem o que ocorre quando sai sangue e água da placenta antes do nascimento. A gente sabe que isso é sinal de vida, não de morte. Então na cruz não era final, na cruz era nascimento. E é a partir do Calvário que vem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele sabe que ninguém consegue andar sozinho. Ele sabe que ninguém consegue cantar sozinho. Ele sabe que ninguém consegue fazer um culto jovem como esse sozinho. Então ele é o Paracletos. Ele não vem só na hora que eu estou com o microfone. Ele está comigo quando eu vou para casa. Ele não está comigo só enquanto eu estou adorando. Ele está comigo enquanto eu estou indo, estou voltando, estou saindo. O intuito dele não é ficar por um culto. O intuito dele é nunca mais te abandonar. Mas se você nunca mais abandonar ele. Mistério. Então o Espírito Santo tem um papel crucial. Ele é muito mais importante do que os apóstolos. Por isso que quem estuda, se debruça um pouco mais, sabe que a realidade não são atos dos apóstolos, mas são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E por que dizer isso? Isso gera em nós uma dependência. Aleluia. Isso nos mostra que a gente não é nada sem Ele. E ainda bem que essa igreja já cantou, talvez um tempo atrás, o louvor da Dalete Hungria, que eu consigo viver sem fama, consigo viver sem holofote, consigo viver sem coisas, consigo viver sem o sapato da moda, consigo viver sem o ouro, sem o terno, sem uma coisa que brilhe, mas não dá para viver sem Ele. E às vezes a gente pode esquecer desse detalhe e viver talvez com um smartphone novo, viver com um filtro novo da rede social, viver com uma realidade nova imposta por recurso tecnológico. Mas quando a gente olha para a Bíblia, ele narra e diz, e gritando para o culto jovem, sem ele não dá não, dá não. Não dá para fazer nada sem ele. Por isso que Cristo, mesmo sendo Cristo, só inicia o seu ofício ou o seu ministério a partir de Mateus 3. Quando ele desce as águas, o que cai sobre ele? O Espírito. E é a partir dali que ele começa a executar a sua tarefa para poder ir ao Calvário nos salvar. Então tudo que ele fez também precisou. Percebeu? Que eu não posso viver sem ele. Aleluia. Percebeu que não dá para andar sem ele. E eu estou falando isso para a Igreja Batista Mãe Fé, nessa pequena introdução, porque a gente precisa ter uma koinonia com ele. Aleluia. A gente precisa ter ele como nosso... Ele é Mauitzia. A gente precisa ter ele como nosso melhor amigo. A gente precisa ter ele como um parceiro, um amigo fiel. A gente precisa saber que ele senta conosco ao nosso lado. A gente precisa saber que ele está conosco no período difícil. A gente precisa lembrar que se a gente cantar não viralizar, ele recebe, ele nos impulsiona, ele nos ajuda que o louvor chegue ao Pai. Porque o nosso intuito é fazer que chegue ao Pai toda a nossa adoração como um incenso agradável. É por isso que nós que fazemos parte dessa geração que tem lenha, sabe que é muito importante trazer ao altar a lenha, mas não pode deixar de remover a cinza, porque a cinza pode atrapalhar a renovação do fogo. Aí eu vou pensar que é o pregador, eu vou pensar que é o louvor, eu vou pensar que é a canção, eu vou pensar que é o playback, eu vou pensar que foi a oportunidade, vou pensar que é a oportunidade de alguém, eu vou pensar que foi alguém que não estava no óleo, mas a gente precisa entender que tem que ter uma parceria com ele. Aleluia.
ele é, ele está pedindo para me repetir isso e eu vou repetir, o nosso melhor amigo. Então Lucas é médico. Imagine você e eu que precisa mesmo em comunidade crescer, se qualificar, se capacitar, se formar e seguir adiante com pós-doc, se você for ousado em seguir assim. Mas lembra que ele é médico, ele é qualificado e diferente dos outros apóstolos, o texto que ele escreve no grego não é o koiné, que é o grego comum que todo mundo utiliza. O dele é mais técnico, porque ele é qualificado. Então ele é douto, ele é qualificado. Mas mesmo sendo médico, ele sabe que tem que ir atrás de tudo sobre Cristo. E transmitir tudo sobre ele minuciosamente. Resumindo, todos os dons e talentos são para te servir. Aleluia. Você está aí, né? Aleluia. Você está aí, né? Então, tudo que ele aplica na sua vocação em apontar Cristo para as pessoas. Então, ele diz, Teófilo, eu estou escrevendo não o primeiro tratado, esse é o segundo, com o intuito de que você saiba tudo que ele fez e também ensinou. Cristo faz, ensina e faz, ensina, ensina e faz. Ele não só fala. Aleluia. E ele ensina. Ele faz e ele ensina. Só tem um porém, igreja. Quando o Espírito Santo cai sobre a Igreja Batista Amor e Fé, não é só a marcha, não é só a alegria do mover, não é só a alegria do pulo, não é só a alegria de estar com ele como companheiro. O mundo não fica feliz de saber que você tem uma parceria com o Espírito Santo. E a resposta do mundo não é feedbacks positivos ou likes para que você fique feliz. E olha que uma curtida, cientistas dizem que gera em nós dopamina. Por isso que a gente busca um like. Por isso que a gente se alegra quando muitos veem as nossas postagens. É uma alegria momentânea. E a gente fica viciado em alegria momentânea. Mas o Cristo que a gente serve tem uma alegria eterna. Eu posso pregar essas coisas aqui, não posso? Ele tem alegria para nós eterna. Por isso que ele disse, o salmista, alegrei-me. Só guarda, ele não tinha o mesmo vigor que o Senhor de camisa polo, bem arrumado, tem. Ele estava no leito, ele não tinha mais como ir para o culto. E se você for no Inca, você vai ver tanta gente querendo se alegrar para ir, para cultuar contigo aqui. Então o salmista não está mais no vigor do Salmo 23. Ele agora está acamado, mas quando ele ouve falar que vai ter um culto jovem, ele diz, alegrei-me. Não é uma dopamina momentânea. É algo que arde na minha alma e cinza não apaga a chama. Cinza não apaga a chama. Cinza não apaga a chama. Então, igreja, quando Lucas escreve isso, o intuito dele é de encorajar todos os leitores, tanto do presente quanto do futuro. Porque a igreja está sendo fiel no meio do PPG e da Zona Sul, mas se levanta alguns imperadores, e os imperadores não estão felizes com os jovens adorando ao Senhor. E o que faz com eles? Tem um lugar lindo para eles, que o mundo se divertia, semelhante ao Maracanã, chamado Coliseu. E no Coliseu não era a mídia dizendo, vamos fazer um vídeo para uma chamada para o culto jovem. A chamada era o próprio Nero que fazia. E a chamada dele era, hoje é sábado, vai ter culto no Coliseu. Quem é que vai? Aí só ia só os fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E o que acontecia lá? Tinha culto. Só que depois de adorar, eles eram mortos. Só que a juventude que vinha não parava por causa disso. Porque eles chegaram num nível de relacionamento com Deus que entre morrer por uma bandeira e por Cristo que morreu por mim, Aleluia. Aleluia. Santo. eu vou nessa mesma levada. Vi tanta gente cantando e falei, então eu vi que eles são de... Então eu estou indo no mesmo... Tô indo.
Eu vi que é leve, então eu falei, então vamos mergulhar. A gente não vai motivado a nenhum glória a Deus, mas eu estou querendo entender e discernir a atmosfera do ambiente que tem lenha. Aleluia. Então Lucas, irmãos, ele deixa isso para que todos viessem a entender que o evangelho é sábado, domingo até o próximo. Aleluia. E até a volta dele, significando que temos que perseverar, só tem um porém. Essa é a primeira fase da igreja. E quando a gente olha para a história, o intuito é mostrar que o poder do Espírito Santo impacta por eternidade. Aleluia. Até a volta de Cristo a gente não consegue viver sem esse poder que traz impacto. Então quando ele permite que a igreja seja cheia do Espírito Santo, ele, eu digo, nosso Senhor Jesus, elas enfrentam desafios, eu disse perseguição, mas não é que isso não parou a igreja? O que você vai permitir te parar? E nessa primeira fase, a perseguição era espada, fogo e sangue. É o Atos 2. E conforme iam perseguindo, qual era o intuito? Lança uma calúnia lá, que aí para tudo de uma vez. No sábado seguinte já estava todo mundo na porta. Vamos fazer chamada para o próximo culto jovem? Ah, como eu queria que vocês entendessem o que ele está querendo fazer. Então, quando a gente observa o povo que está no Coliseu, por mais que acontecessem coisas com eles e fossem perseguidos, acendeu uma chama neles que não era fingida. Não era de momento. Era algo muito sincero. Eles chegaram no nível de morrer pelo seu Senhor. Aleluia. Chegaram no nível de se derramar pelo seu Senhor. Dá para entender esse amor? O que eles viram em Cristo e o que Cristo viu neles, para que fizessem eles se entregar por completo a eles. Só que, irmãos, Deus é tão bom que Ele não deixa que a chama, não deixa que o poder pentecostal ou do Espírito Santo se encerre. Então João é o último apóstolo da primeira fase, que é a igreja primitiva. Só que ele deixa um jovem que já começa a ser discipulado por ele. E quando a gente percebe que ele faz parte da segunda fase, que são os pais da igreja, quem já ouviu falar sobre os pais da igreja? Ou o que é chamado era patrística. Nesse período, era a era da heresia. O que é isso? As pessoas brincavam com a palavra e diziam que Cristo não veio em carne e não habitou entre os homens. E com isso queriam deixar a mente das pessoas turbada. Porque se você perguntar no nosso meio, você crê que Cristo veio em carne? Gera um confronto. Porque eu não vi. Como é que eu vou ter certeza? Parece básico e bobo, mas são coisas que às vezes na guerra geram conflito. E você vê jovens, muitas das vezes, entrando em crises existenciais, porque a pergunta é, se ele está vivo, por que ele não entrou na minha causa? Se ele é isso tudo, por que ele não entrou nesse problema? Meu Deus. E isso muitas das vezes gera um conflito, uma desesperança. Só que esses pais que pegaram a chama, falaram, não dá pra gente parar não. Aleluia. Porque quem começou não foi os apóstolos. Quem começou foi Cristo. Aleluia. E tudo que Cristo começa, precisa ir até o final. Aleluia. E a garantia é do próprio Cristo, que disse, eu edifiquei Aleluia. a minha igreja. E por mais que o inferno possa querer atacar e afligir, estou parafraseando, eles emocionalmente, porque eu estou pregando e ele está falando, filho, tem gente com crises emocionais e existenciais aqui, e eu quero seguir o script da mensagem, que a gente tem que seguir, tudo direitinho, a leitura, a explicação e a aplicação, só que ele falou, filho, tem gente com crises existenciais e guerra na mente, e isso gera um bloqueio para receber a semente dela, desce-a. Meu Deus, aleluia. E eu estou querendo pregar, e eu estou vendo um bloqueio no mundo espiritual, e eu estou perguntando, o que é isso, Senhor?
É porque o Espírito Santo nos dá o dom de discernimento. Aleluia. E a gente precisa entender no campo espiritual. Certa feita a gente foi orar por um jovem e ele recebeu a oração. Só que eu estou orando, ele está de olho fechado, eu estou, Senhor, parece que a oração não entra e para aqui nele. Eu fiz uma pergunta, peraí, você permite o Espírito Santo te tocar? Aleluia. Porque não pode, não dá para forçar a porta. Por isso que quando ele estava do lado de fora, ele pediu para entrar. Aleluia. Ele é educado. Aleluia. Ele queria caminhar junto e sentar junto à mesa. Só que, igreja, ele ficou do lado de fora. E como é que faz quando ele fica do lado de fora? Como é que faz se ele está do lado de fora? Como é que eu faço para trazer ele de volta? Aleluia. Aleluia. Eu quero pregar, mas ele... Santo é o teu nome. Como é que eu faço para trazer ele de volta? Glória. Só que a casa é dele. E o que ele está fazendo do lado de fora? Se foi ele que construiu a casa, por que ele foi parado lá? Ele é Maia, Cienda. Por que ele... Eita! Por que ele está do lado de fora? Belema. Mas ele ama a casa. Ele morreu pela casa. Por que ele foi expulso? Ele amou a casa. Mas por que ele não está nela? Mas a casa era dele. Era dele a casa. O Espírito Santo era morador daquele local e não era inquilino. Ele comprou essa propriedade no Calvário. Ele rasgou a cédula de dívida, diz em Colossenses. Mas por que ele saiu? Ele não pediu para sair. É mistério. Mas a gente vai por onde ele mandou. Aleluia. Na terceira era, irmãos, que vence a heresia, com o que eles chamam de defesa da fé, porque a gente vai precisar defender a nossa fé. A gente vai cantar aqui, mas a gente vai precisar defender a nossa fé na faculdade. A gente vai precisar defender a fé na escola. A gente vai precisar defender a fé no nosso dia a dia. E não vai dar para se amoldar ao padrão deles para poder se encaixar fora da nossa fé. Porque a casa é dele. Aleluia. Então não dá para deixar morar outra pessoa. Glória. Para poder ficar bem na foto com alguém. A casa é dele. Aleluia. Ele que ornamentou toda a casa quando ela estava suja. Meu Deus, aleluia. Ele que deu o brilho. Glória. E a gente costuma dizer o brilho do Espírito Santo. Ele que arrumou, não foi a roupa, não foi a Shein, não. Foi ele que deu o brilho. Glória. Eita. Aleluia. E chega nesse período da terceira fase, é o período da igreja medieval. E nesse período não dá para ter culto, porque está todo mundo distante da realidade. Está todo mundo saindo da realidade. E não é que é levantado um homem que tem lenha para queimar, chamado Agostinho de Hipona. Aleluia. Porque em todas as eras sempre tem alguém para queimar Glória. e demonstrar o seu amor por Jesus, com aplauso ou sem, feedback bom ou não, é para a glória dele, então eu preciso permanecer. Só que mesmo ele fazendo a parte dele, em Eclesiastes 1 diz, uma geração vai e a outra geração vem. Por mais que ele tenha feito a parte dele, ele passou. E quem é que vai vir? Se chegou na idade das trevas, aonde a palavra de Deus foi escondida, não dava para você comprar em nenhuma livraria, nem se você quisesse na CPAD, e nenhum tipo de livraria dava para comprar.
E como é que tem culto jovem sem palavra? Bem foi dito e Josias entendeu isso. Se eu fizer o culto jovem sem palavra, vai ser só parede. Vamos botar o livro de volta? Vamos reformar direitinho? Mas vamos reformar cantando e vamos botar o livro para ser aberto. Porque ele vai ser aberto, lido e ouvido. E a reação de quem ouve e ama o livro demonstra o amor pelo autor. Porque Josias, quando ouve o livro ser falado, ele chora. Porque não dá para ouvir o livro como uma novela, como uma Netflix, como uma série, ou como mais um culto. É o livro. E o livro é o livro. Não é um livro, é o livro. Aí você pode pensar, para que isso, Yuri? É porque isso envolve a nossa Bíblia. Ela não chegava nas nossas mãos. E para traduzi-la, tinha um prêmio. Qual era o prêmio? Morte. Mas como é que a gente insiste se o prêmio não é vitória? Se o prêmio não é porta aberta? E quando a porta fechar, juventude? E quando não acontecer como eu quero? Mistério. E quando não acontecer como eu imaginei? E Yuri, isso pode pregar no culto jovem? Pode. João 16, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Cristo que nos ama avisa os desafios que seriam enfrentados. Porque é bom correr, eu sou doido para voar aqui junto com vocês. Só que a gente precisa ser aquela sarça que não se apaga. A gente precisa ter constância. A gente precisa ter constância. E você não vai precisar falar para sua amiga ou para o seu amigo dizendo, eu estou sem constância. Ou eu estou inconstante. Você vai sair daqui dizendo, eu voltei. E depois que eu voltei, eu não parei mais. E quando a gente observa esses homens que vieram pré-reforma, a gente ouve John Hus, a gente ouve falar de Wycliffe. E por que dizer isso? Eles traduziram a Bíblia e morreram por traduzi-la. Ela não era desse jeito bonitinho aqui. Pessoas pagaram preço, assim como vocês limparam, assim como vocês ornamentaram, fizeram convite, foram de porta em porta, anunciaram. Isso é um preço pago. E não é triste quando vocês fazem isso tudo e alguém vem e não valoriza? Não é ruim talvez você fazer uma postagem e ninguém nem dá um like? E parecer que aquilo que você teve trabalho editando no Canva não teve valor algum? Só que todo o tempo investido no reino nunca é desperdiçado. Tudo que é feito no reino é uma semente. Então John Hus morre dizendo, vocês estão matando a mim, mas vai vir outra aí. Aleluia. Aí Deus levanta na quinta fase um homem que vocês conhecem, chamado Lutero. E para que levanta Lutero? Para dizer que a nossa geração tem lenha. Aleluia. Porque se dependesse do império, já tinha acabado. E desculpa dizer, não ia ter culto. E se tivesse culto, quem ia ler em latim a Bíblia? Hebraico, grego, alemão. Você vê como é que um preço tem um resultado? Não ignora os seus feitos aqui não. Vale a pena por Cristo Jesus. Faça por Cristo. Você vai estar sempre semeando. E ainda que alguém não veja, seja um Davi. Componha enquanto ninguém vê. Porque quando precisar da sua adoração, você já ensaiou em casa. Glória a Deus. Porque quando chama um menino, ele diz assim, traga-me um tangedor. Ou alguém que toque bem. Mas como ele toca bem se ele era do pasto? Tem como tocar bem no pasto? Ou eu preciso passar por uma escola de música aonde a geografia seja favorável a mim? Mas Davi não era rejeitado? E mesmo rejeitado ele estava fazendo de modo constante o que ninguém via? Mesmo ele sendo excluído em casa,
porque isso tange e envolve família, ele continuou insistindo? Então quer dizer que não é como me tratam, e sim como eu vejo o propósito? Quer dizer que não é como veem o meu teclado ou como eu toco as notas, mas é para quem? A gente vai aos pouquinhos construindo uma ideia de que não vale a pena, de que não tem necessidade, porque Davi é um jovem e não tinha ninguém vendo o que ele fazia. Mas quando Deus precisou não de um tocador de violão, mas de um rei, ele disse: eu achei Davi. Porque ninguém consegue esconder quem continua fazendo no secreto para Deus por amor. Ninguém consegue esconder quem faz algo para Deus por amor e fé. E aí você percebe que não é a situação que eu estou passando que vai impedir de eu continuar a realizar o meu propósito. Porque ele poderia emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente estar mal. Mas o que faz alguém pegar o violão mesmo assim? O que faz ensaiar quando eu estou numa guerra travada em casa? O que faz eu ensaiar se ninguém da minha família caminha? Se ninguém ainda caminha comigo, para que eu vou voltar para o pasto no lugar de rejeição para ensaiar? Sabe por quê? Era a única coisa que ele fazia e que ninguém o incomodava. Eu não estou pregando para anciãos, eu estou falando para jovens que muitas das vezes, em toda a sua casa, nem sempre tem um ambiente bom. Aí só sobra um lugar, o pasto, que é o quarto. Aí lá compõe, lá lê Bíblia, lá faz videochamada com pessoas para se fortalecer na fé. E desculpa, igreja, se talvez você está esperando uma hermenêutica ou uma eloquência, só que eu lido com pessoas que têm mão marcada. Eu lido com pessoas com crises e já tentaram suicídio. Então não tem como brincar com a palavra e nem querer impressionar. Impressionar pessoas. Porque depois do culto, a conversa é: eu ia desistir. Eu estava debaixo de guerra. Eu estava passando por situação e só eu caminho. E eu estou quase desistindo. Aí não dá para querer te impressionar. Porque na vida real é diferente do que mostra ali no teu celular. No real é pessoas dizendo: eu estava um triz. E não é te deixar a igreja. É de se entregar ao que o inimigo pôs na mente. E é por isso que a gente está caminhando para mostrar perseverança nos tempos. Para mostrar para você que se eles conseguiram, você vai avançar. E você precisa entender que é de fato uma guerra espiritual travada. E não é só no galho, é com todos aqueles que decidiram seguir a Cristo. Porque é só você dizer e quiser viver do jeito que o faraó queria. Adora e volta para o Egito, que você vai ficar bem. Ou como na Babilônia, você pode dançar e pode adorar. Pode estar como Cristo e pode sentar na mesa. Aí tu tem uma vida boa. Mas vai servir como Daniel para tu ver a cova, para tu ver a calúnia, para tu ver a afronta. Mas você vê Deus com ele em tudo. E honra ele 10 vezes mais, com sabedoria. E aí que entra de novo a semelhança com Davi. A honra de Deus a Davi é escondido. E só na hora que precisa ele usa. Porque todo o talento que ele tem para tocar, só na hora de expulsar o demônio, que sabe que ele não é só ungido fisicamente, com notas saindo bonita e com um acorde que venha fazer alguém se emocionar. Na hora da guerra espiritual ele entra. E é a mesma coisa com Daniel. Tem muita gente na faculdade sábia, mas a obediência dele capacitou ele 10 vezes mais. Então na hora de realizar um projeto ou uma pesquisa, não era a sabedoria da escola, era Deus que inseriu um pouquinho mais que ele precisava. Tem coisa que isso é mistério. Até para passar no Enem, se Deus quiser, insere um pouquinho mais. Para te levar para lá, não para cair no barzinho, mistério, mas eu vou por esse, Lemai. Mas para você ser referência para alguém. Então o canudo, que é a formação, não é para te autentificar como alguém grande. É para você ser como Daniel. Todo lugar que tu chega, tu leva os amigos. Todo lugar que Deus te põe, tu leva os amigos.
E o mundo faz ao contrário. Ele está embaixo e quer te derrubar. Eita! Ainda bem que tem gente em lágrimas, porque eu não forço nada. E eu sei que tem gente que entende o que é palavra. Ainda mais quem é gente como a gente, que não veio de berço cristão e sabe o que é prova e guerra lá fora. Aí a gente entende o que é o Calvário. Aí a gente sabe o valor que é alguém que insistir na gente quando nós mesmos não víamos valor. Então o que Cristo faz no meio da perseverança é nos colocar num local para que outros também possam vir após. É por isso que eu estou citando fases, eras, e chega um terrível que é a sexta. Qual é a sexta? A frieza espiritual, que a gente chama de apatia. Os cultos, as pessoas cultuavam e saíam depois para beber. Cultuavam e saíam depois para fazer dança. Alguns dizem que esse foi o período mais triste da igreja. Porque nesse período já tinha a Bíblia. Mas deixa eu falar com a juventude, ela não tinha mais valor não. Então por mais que tivesse um pregador pregando, era como se fosse um livro normal sendo lido. Então por mais que ele pregasse, o ambiente estava apático, não aqui na história. Então por mais que você desse um mortal talvez para impressionar, a pessoa ia olhar e ia falar, foi forte. Só que depois ela ia viver a própria vida pós-culto, porque ela tinha uma vida dupla. Ela tinha uma vida de culto e uma vida de fora culto. E é nesse cenário que Deus levanta alguns avivalistas. Um deles é chamado o tição tirado do... Só que esse jovem precisou abrir mão da sua juventude. Lembra de Samuel? Ele não é sacerdote, profeta, mas a mãe dele entrega a ele. E a sua infância, adolescência e juventude é para Deus. Aí eu pergunto, será que valeu a pena? Ele foi infeliz por ter entregue a sua juventude a Deus? Ele foi infeliz por ter entregue a sua adolescência a Deus? Ele foi infeliz por ter entregue a sua infância a Deus? E por que estão nos vendendo uma notícia que pra gente vai ser? Por que pra gente a gente tem que se atualizar tanto ao ponto de parecer que o que está sendo dito aqui é algo velho? Ao ponto de parecer para alguns um louco mencionando a palavra. Mas John Wesley, quando percebeu a frieza, ele falou, a minha geração vai ter lenha. Só que para ter lenha não vem no altar pronto, tem que ir buscar, paga-se um preço. Então ele falou, o que eu preciso fazer para manter a chama acesa? O que você vai fazer? O que nós faremos? Porque é nesse cenário que Deus traz o avivamento. E não foi fácil, irmão Fábio, porque eles eram chamados de metódicos. Eles eram zombados na escola. Lá eles juntaram e fizeram um chamado Clube Santo. Sabe por quê? No lugar que era para ter promiscuidade, eles disseram, a gente está igual o Daniel. Eu não sou da época dele, mas a gente vai fazer isso aqui ser um cenário de pureza. Você dá para entender isso? E o bom é que está te dando injeção de ânimo para perseverar. Aleluia. Porque o que ele está mostrando de prata é... delícia, do preeminência. E digo à senhora com respeito, como eu sou fruto de oração, eu tenho que falar como irmão. Sabendo o preço que é uma mãe ficar 3 horas da manhã orando por mais de 8 anos para ver o fruto. E enquanto eu chegava em casa alegre, eu ouvia o barulho do choro. Um quarto escuro às 3h40, 3h30 da manhã. Não dá para brincar. Porque enquanto eu vinha sorrindo, aquela que me gerou estava chorando. Enquanto eu fazia alegria para os outros, eu estava trazendo tristeza em casa. Eita! Enquanto eu defendia ela na rua, eu maltratava ela com atitude, não encostando, em casa. Porque eu não sabia que esse tipo de atitude estava gerando nela, inclusive, problemas de pressão. Porque a gente acha que alegrar os outros vai estar fazendo coisas boas para nós e para nossa casa. O problema é a consequência.
E muitas são irreparáveis. Pense bem. Não seja um brabo lá fora, uma braba lá fora. O Cristo que é o maior, desceu. Aquele que deveria ser o maior, de bater no peito, falou, peraí, eu vou recuar. Eu preciso ver o culto acontecendo no sábado. Aleluia. E aí você pergunta, Yuri, para que isso? Para a gente finalizar, sabe o que é interessante? Ele falou, filho, se tais eras da igreja, e eu perguntei, por que, Senhor? Porque aquele que não conhece a própria história, está fadado ao erro. E a gente, nesse tempo, está aprendendo tanto coisa nova, que se desconectou do passado. E a desconexão do passado não tem a ver com o que eu aprontei lá, não. É o que os nossos pais fizeram. Para ter esse ambiente aqui, os jovens chegavam nos cultos todo sujo, porque os vizinhos tacavam coisa neles, porque diziam, olha os crentes. Eita! Isso é relatos de um diário do pioneiro, do próprio Daniel Berg e Gunnar Wingre, você percebe. São relatos do Brasil. Para ir para o monte não era só porque ia a galera, não, é porque só lá podia dar lugar. Os vizinhos davam tiro de espoleta. E não dava para gritar num culto como esse. Eita, igreja. Não dava para se alegrar na presença. E eu perguntei, Senhor, para que citar essa era? Porque teve 4 jovens que eu quero que você fale para eles nunca esquecerem. Eu perguntei qual, Senhor? Assim como esses homens foram baluarte, seguraram a chama, o primeiro que eu lembro a vocês rapidinho é Timóteo. E Timóteo é discípulo de Paulo, todos conhecem. Só que Paulo dá um conselho para ele como pai e diz assim, ó, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Eita. Eita. E ele com os 20 a 18 anos já assumiu uma responsabilidade. Mas Paulo viu chamada nele. Sabe o que Timóteo precisava? Só de um líder que o encorajasse a viver o propósito. Aleluia. E quando ele encontrou um lugar que ele era encorajado, aí ele falou, não posso mais largar esse Senhor. Te falta encorajamento? E quem é o segundo? John Wesley. Desde novo ele decidiu andar em santidade. E qual foi o preço? Ele incendiou uma nação. A renúncia que a gente tem aqui agora pode impactar não só a nossa família, mas imagine o PPG impactado. E a gente parar de ver amigo nosso descer a sepultura e começar a ver eles pregando a palavra. Porque para alguns o que parece bonito, quando a gente vê a dor que é perder, a gente diz, não dá mais para aceitar isso. Não dá para achar legal a sexta, quando na segunda eu tenho que segurar e dizer, Senhor, eu queria. Eita! Só que para ver essa diferença, precisa de alguém. E ele levantou, igreja, um chamado Evan Roberts. Não é que o menino com 13 anos disse, eu vou orar por avivamento? Porque, viu, a gente até quer a festa que tem um culto, mas o contexto talvez não é tão legal. Só que todo esse mover, alguém botou a cara no pó e chorou. 13 anos. E não era só pela família dele. Ele disse, eu não aguento mais ver o pistão como está. Porque depois que aquilo acaba, eu conheço gente que caíram em depressão. Eu recebo mensagens de pessoas com crise de ansiedade. O que eu posso fazer para ver a transformação? Esse foi o terceiro jovem. Sabe quem é o quarto? Você pode, eu não tenho esse costume, mas você pode me perguntar, qual é o quarto? Qual é o quarto? Você. Aleluia. Porque a Bíblia que a gente leu é, e nos últimos dias. Eita, cheguei onde ele mandou. Não é no primeiro,
Viu o que a gente quis chegar? Agora ligou e entendeu tudo. Nos últimos dias não é Timóteo, nos últimos dias não é Wesley, nos últimos dias não é Jonathan Edwards, não é Evan Roberts. Nos últimos dias somos nós. Viu? No começo parecia, tá indo para onde? Tô indo para a palavra, onde mostra que se tem dias, envolve história. Se envolve história, é um período. E sinto dizer, a minha alegria, enquanto muitos não estão entendendo a palavra, é ver muitos largando fuzil e dizendo, eu comecei a caminhar. E vou falar baixinho. Gente naquele lugar que vocês sabem, mandando mensagem dizendo, uma hora eu vou caminhar. Sabe por quê? A renúncia sua hoje é produção de fruto dos seus amigos amanhã. Então é por isso que a tentação tem sido grande. É por isso que tem sido travado. E eu estou aqui pelo Espírito. Tem gente no canto, tem gente lá, tem gente se comunicando baixinho. E ele falou, filho, eu estou trazendo uma onda de despertamento neles, para eles verem como vale a pena me servir e entender o que a renúncia produz. Porque enquanto alguns zombarem da nossa fé, a gente vai ver o resultado de cada atitude. Enquanto alguns acharem que é brincadeira, vocês vão ver o preço da obediência. Porque me diz, quem não queria viver o que Daniel viveu? E eu te explico. Ele foi como prisioneiro? Foi. Mas ele colocaram algema nele? Ele ficou em algum calabouço? Ele ficou em alguma sarjeta, prisão? Mas ele não era prisioneiro? E por que não colocaram ele no pior lugar? Quem disse que você está no pior lugar? Quem disse que você está na pior situação? Aí talvez você olhe, Yuri, não conhece a minha vida. Também não conheço mesmo. Mas também foi triste, jovem, a gente pregar, se alegrar, mas quando eu voltei para casa, vi o papai tendo metástase de câncer. E eu tinha que continuar dizendo que Jesus cura. Ele é Maia. Porque a gente é jovem, mas passa processo e tem que estar fiel. Então, enquanto muitos vão brincar e zombar da nossa fé, é na hora da guerra que a gente diz, ser valente. Velejando com Jesus. E deu tempo de dizer, papai, ele te salva. Dá tempo. Porque não é sobre microfone, jovem. É quando a guerra aperta. E a gente diz, eu te amo, papai. Eu te amo, Espírito Santo. E alguém, quando a gente pensa em desistir, para a gente de moto e diz, nós queremos ser transformados também. Ora pela nossa vida. Aí a gente olha para a nossa vida e diz, mas eu não sou nada. Como é cantado pela Naí. É verdade. Você está entendendo isso aí, ó? Eu não fui gerado em berço de teologia. A gente é gerado em fruto de oração. E não é o maior testemunho, é o que eu preciso lembrar sempre. Só que eu estou pregando para uma juventude que está passando guerra. E esse barulho, viu que eu não precisei pedir para pegar na mão de ninguém, não forcei ninguém a nada. Isso é a gente se conscientizando o preço que vale a pena a fidelidade. Você acha que eu ia vir aqui como alguém batendo? Eu sou seu irmão. Eu estou discernindo no Espírito a guerra que tu está enfrentando. Mas tem um renovo de Deus tão lindo aqui. É isso aí, Espírito Santo. Preeminência. Ele é doce, sabia? Ele é amigo. Só que ele é sensível. Ele sabe quando a gente deu muito glória, mas a nossa mente está lá longe. Eita. Ele sabe quando isso aqui, jovem, muitas das vezes não está mais sendo aberto com aquele amor. Eita, lemai. Só que a gente aprendeu o quê? Deleita-te no... Precisa ver em nós prazer de estar aqui. Precisa ser prazeroso vir. Sabe por quê? Todos esses homens que eu citei morreram por uma causa. E qual?
para vocês que estão sentados aqui poderem cultuar. Senão eles entregavam tudo. Tudo que a gente vive, alguém foi até o final e morreu. E sinto dizer, eles não tiveram pecado e nem erro nenhum, mas foram tratados como animais, arrastados. Mas sabe o que eles diziam enquanto sacudiam as correntes? Eu vou primeiro. Sabe o que eles diziam? Se é para encontrar o meu Senhor, eu vou primeiro. Se é para estar com Ele, eu vou. Se é para entrega real, eu vou. Você pode se colocar de pé? A serva do Senhor, irmã Vanessa, que me ganhou para Jesus, senhora minha mãe, falou: eu estou orando para você, só falar o que o Espírito Santo te mandar. Aleluia. E como a gente é jovem, a gente gosta de ver festa, gosta de ver pulo, gosta de ver marcha. Só que os últimos dias é seriedade. Os últimos dias a gente está vendo muito amigo nosso descer. Nos últimos dias a gente está vendo muita gente com marca no pulso que não aguenta mais a guerra. Então não dá para mim brincar com a vida de ninguém. Não dá para mim chegar aqui e ver a festa. Só que as mensagens que às vezes a gente vê é gente dizendo: eu ia entregar os pontos. Só que a minha pergunta é a primeira: se entre nós tem alguém que quer fazer parte dessa geração que não deixa a chama se apagar, mas que por um momento a aliança com seu amigo foi quebrada. Yuri, eu já estou na igreja. Yuri, eu já conheço. Não. Talvez você conheceu ele como Senhor e por isso você se afastou. Só que ele é pai. E ele como pai, você não é órfão, nem eu. Nós não somos órfãos. Nós temos um pai. E somente o Espírito Santo pode quebrantar o nosso coração para que de fato a gente saiba: ele é meu amigo. Eu não quero mais soltar a mão dele. Ele me ama. Eu não quero deixar ele mais. E depois sim eu oro para aqueles que querem viver esse mergulhar. Mas primeiro me permita, dentro da sinceridade e responsabilidade, se há alguém entre nós que passou por essa porta, por um convite, e entendeu que se eles conseguiram, você irá conseguir sim. Porque, igreja, teve um culto que estávamos pregando, uma jovem aceitou Jesus depois do culto, porque ela disse: eu fiquei com vergonha. Às vezes em nosso meio, às vezes a gente está olhando para o outro assim, ó, a pessoa se sente até... Então ela esperou todo mundo ir embora para dizer: eu quero, o amigo. Só que não dá para viver sem ele, não. Não tem como viver sem ele. Não dá para viver uma vida sem ele. Sem ele não dá. A gente pode até tentar, mas vai sempre faltar alguma coisa. A gente pode até buscar, mas vai sempre faltar alguma coisa. A gente pode até insistir, mas vai faltar alguma coisa. E somente o Espírito Santo pode pegar na sua mão, não só para te trazer à frente, não, mas para que você seja fortalecido por Ele. Porque é Ele que pode te ajudar, Ele que pode te sustentar. E não se esqueça, Paracletos é alguém chamado para andar ao lado e te levar ao destino final.
Então o Espírito Santo não é só poder não, ele é amigo. Aleluia. Quando você disser eu não tenho força, ele vai dizer eu vou te ajudar. Quando você disser eu até quero parar, eu até quero largar, mas eu sozinho não consigo, aí ele vai dizer eu pego na tua mão e te ajudo. Quem está pregando não conseguiu sozinho. Quem veio cantar aqui à frente não conseguiu sozinho. E esse é o maior exemplo. Esse é o maior exemplo. Eu vim pregar para jovens improváveis, não prováveis. Jovens improváveis, que se dependesse deles, não estaria aqui. Se dependesse deles, não continuaria. E o que está sustentando? É a graça. Aleluia. É o próprio Espírito Santo. Irmãos, em respeito à hora, não tendo alguém, a gente sabe que pela palavra e discernindo o Espírito Santo, a gente sabe que é Ele que toca e é Ele que traz. Mas que você possa de fato, que lindo Espírito Santo de Deus, possa ver que essa batida, quando acelera o coração, é Ele trabalhando. É Ele te dizendo, eu estou falando com você. É Ele te dizendo, eu estou falando com você. Mas eu quero, antes de entregar minha oportunidade, orar então por você que deseja perseverar, deseja buscar a face do Senhor. Todos que entraram aqui, uma pergunta sincera no culto jovem: entraram com essa lenha para queimar mesmo? Todos entraram mesmo? Todos entraram mesmo? Todos entraram mesmo? É porque se não tiver entrado ele pode fortalecer. Mas a gente não precisa ter nenhum tipo de sentimento que faça com que eu não reconheça. A gente está pregando para irmãos, igreja. Lembra do que eu falei da barreira espiritual? Você tem amor e fé, não tem? Você crê nos dons, não crê? Diaconisa Flávia, que bom que a gente está orando e pregou para todos que são servos e salvos e todos estão lotados de Deus. Então a gente vai orar para você transbordar. Se estão todos lotados de Deus, começa orando comigo, que se está lotado você tem relacionamento com Deus através da oração. Você ora, você lê. Isso aqui não é afronta a ninguém não, a gente vai precisar dessa arma, senão o inimigo nos dá rasteira. A gente vai precisar. Você pode orar comigo? Vamos orar? Eita, Jesus, que mistério. Eu vi gente em lágrimas. Eu vi gente, é o Espírito Santo que faz isso. Mas lembra que ele falou: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o coração. E é possível. Só que ele é como o pai se manifestando aqui, e às vezes o filho resiste. Eita! Eita! Só que ele é tão doce, é tão precioso, e às vezes a gente resiste. Eu conheço tudo sobre ele. Eu já caminho com ele. Ele é mais. Debrefau e Tsiergia. Não posso. Ele é mais. Ele é mais.